Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dando continuidade ao nosso curso de Demonologia e o Mistério do Mal. Realmente nós não pensávamos que fosse um curso que alcançasse, vamos dizer, esse nível que alcançou, né? Mas devido às perguntas das pessoas, as coisas que foram solicitadas, a gente teve que estender o curso de acordo com os questionamentos e com as coisas que nos chegaram até nós. E nós estamos recebendo mais uma bibliografia que nós vamos expor depois oportunamente, e realmente o assunto é bastante intenso e eu diria assim, poucas pessoas que conhecem esse assunto. Agora podemos dizer que já há uma divulgação maior, outros padres que estão apresentando esse trabalho para muitas pessoas que necessitam desse conhecimento. Muito bem. Nós estamos vendo mais ou menos a psicologia do demônio. Ele tem uma vontade pervertida, ele é homicida e mentiroso por excelência, astuto, falso e enganador. Ele tem uma soberba demencial, uma inveja mortal do ser humano. Então é uma besteira você recorrer ao satanismo pensando que o demônio vai te ajudar. Muito pelo contrário, porque ele odeia a ele mesmo e odeia os seus próprios semelhantes. Só o que existe no pensamento do demônio é o ódio. Não é a paz, nem a alegria, nem nada. Por isso esse pessoal, por exemplo, hoje, dessas revoluções, a palavra revolução, ela começa justamente com Lúcifer. E todas as revoluções, a Revolução Liberalista, também a Revolução Francesa, todas elas são para destruir o ser humano, tá? Não é para o benefício dele. E outra questão que nós vamos ver agora é que o demônio, ele é o pai da vulgaridade. Outro aspecto da psicologia maldita do demônio é a vulgaridade. Odiando a Deus, odeia tudo aquilo que é verdadeiro, belo e bom. Ele odeia a compostura, a dignidade, a seriedade, a serenidade. Então aqui você já pode ver a questão daqueles famosos rock metal, né? Que eles, muitos dizem isso, a gente não tem como comprovar que muitos conjuntos desses de rock, eles fazem uma oração satânica antes de se apresentar, né? São comentários que existem, eu não tenho assim nenhuma prova para dizer isso, mas acontece que a pessoa que está drogada, que produz algo extremamente absurdo, como certas músicas, estrondos, né? Pessoal que anda nos carros rebaixados com volume altíssimo, essa arte do feio, não a arte do belo, a arte moderna, a arte do feio dos ignorantes, onde uma pessoa pega um pincel e começa a pintar de tudo que é lado, só por causa do nome dela, é uma pintura famosa, mas não tem nada de belo, é uma vulgaridade. A linguagem que as pessoas usam hoje, a falta de um conhecimento da linguagem é terrível. O teatro, a arte em si, né? Inclusive temos o professor Carlos Touguet, que tem a arte do belo, né? Que eu até recomendo a vocês assistirem os vídeos dele, especialmente nesse assunto em que ele vai justificar como nós não podemos ser vulgares, porque a vulgaridade, pessoal, ela vai abrindo também espaço ao mal. Por exemplo, eu começo a dizer nomes feios, né? Infelizmente o pessoal de origem italiana tem até as blasfêmias, né? E a blasfêmia é uma coisa terrível porque ela vai contra Deus. Você fala mal de Deus, né? Diz que Deus é um porco ou a Eucaristia. Os espanhóis também têm umas blasfêmias terríveis. Graças a Deus que isso aí está acabando hoje em dia, né? Já não
não é tão forte como era antigamente. Então a vulgaridade abre espaço e é uma das características psicológicas do demônio. O abade João Cassiano já observava no século V, é fora de dúvida que existe entre os espíritos impuros o que o vulgo chama espíritos vagabundos. Olha só, nome. A gente fala de brincadeira esse nome, né? E aquele é um vagabundo, quer dizer que ele não quer trabalhar, não quer produzir nada. Que são, antes de tudo, sedutores e bufões. Eu já falei para vocês que os demônios bufões são aqueles que provocam a ira nas pessoas, furam um pneu, mandam um enxame de abelha, barulhos ensurdecedores, né? São um pouco os demônios mais de menos grau de perigo, mas que também fazem um estrago desde que você fique nervoso, fique bravo e consinta com nomes também e blasfêmias. Eles se postam constantemente em certos lugares e se divertem, né? Se divertem em enganar, muito mais do que em atormentar aqueles que eles encontram. Eles se contentam em fatigá-los por seus escárnios e suas ilusões. São os famosos demônios bufões que fazem talhar a manteiga, secam o leite das vacas, desencadeiam enxames de vespas ou de abelhas. Tudo para fazer os homens perderem a paciência, praguejarem e blasfemarem. Monsenhor Ketterinet, demonólogo francês, analisando a ação dos demônios segundo as narrações evangélicas, traça deles o seguinte perfil: medrosos, obsequiosos, poderosos, malfazejos, versáteis e mesmo grotescos. Em carta a Monsenhor Cristiani, o padre Berger, famoso exorcista, escreve: vós me perguntais, qual é a psicologia de Satanás quando ele está submetido à ação dos exorcismos? É preciso definir e resumir a psicologia de Satanás com essas palavras: orgulho, desprezo de sua vítima, tenacidade. Orgulho, desprezo de sua vítima, tenacidade. Esses traços da psicologia do demônio nós os veremos presentes nas manifestações diabólicas e constituem importante elemento para discernir qual o espírito que está atuando em determinadas ocasiões. Então vamos dizer assim, o grande objetivo do nosso curso qual é? Informar as pessoas da ação demoníaca, primeiro da existência do demônio, depois da ação que o demônio tem, a forma do demônio pensar. Porque aí o que vai acontecer? Eu vou ter como me desarmar, me armar, né? Eu vou me armar contra essa ação do demônio. Por exemplo, eu tive uma filosofia e uma teologia muito vulgar. E eu tenho humildade de dizer isso, porque nós estávamos empedernidos com a maléfica teologia da libertação, teologia de la liberação, e de libertação não tem nada, né? Porque ela vem de uma reflexão marxista. Alguns dizem que foi a própria KGB que influenciou na origem dessa teologia, e vieram os teólogos que relativizaram São Tomás de Aquino, a doutrina da igreja, o cristocentrismo, né, que seria Jesus. Jesus não é mais o centro, é o homem que é o centro, é a natureza que é o centro, tanto que nosso amigo Leonardo Boff hoje ele é um naturalista, um ecologista naturalista, não é mais teólogo. Porque o teólogo, em primeiro lugar, ele tem que ser um homem de fé, um homem de experiência de oração. Porque senão a cabeça dele se enche de cacaca, como aconteceu com vários depois do Concílio Vaticano II. Né? Então é muito importante, pessoal, esse conhecimento. Bom, eu tenho que conhecer o inimigo para poder evitá-lo e para poder vencê-lo. Se eu sei, por exemplo, que o comunismo
é uma coisa do demônio, que ele existe até hoje, né? Eu não posso mais me manter e dizer que eu sou comunista, né? Ou eu pertenço à esquerda. A esquerda pertence ao demônio, né? Ele está sempre do lado esquerdo, nunca no lado direito. Por isso que ele é irônico e tenta nos destruir. Ele é homicida e mentiroso pela sua própria natureza. Então, todos esses pensamentos que tentam acabar com a moral e os costumes têm origem demoníaca. E no momento que eu sei disso, né, eu não vou abraçar mais isso. Eu não vou fazer que esses erros, né, façam parte da minha vida. Porque aí sim, aí eu sou em pecado gravíssimo. Aí eu estou pecando contra o Espírito Santo, né? Porque a perseverança no mal, pessoal, nos leva à condenação eterna, ao inferno. Agora, se eu quero me converter, se eu começo a descobrir essa realidade demoníaca, a influência demoníaca, a Santíssima Virgem que pisou na cabeça do demônio e até hoje ela pisa, então eu posso reverter tranquilamente essa situação que hoje, infelizmente, a maioria das pessoas estão. E os sacerdotes, meus colegas e alguns bispos, infelizmente, eles acham, não é culpa deles, pessoal, não é culpa deles, é culpa da falta de fé que foi colocada sistematicamente na história da igreja nesses últimos tempos. Então, por isso, a gente está garimpando aqui com o catecismo, boas biografias, para passar para vocês. Eu não sou um teólogo, eu não sou um especialista nessa área. Eu sou um curioso que estudo e que quero traduzir de forma prática para vocês o que acontece na igreja e no mundo. E esse assunto da demonologia foi me pedido e a coisa está fluindo devido à importância que ele tem para nós. Vamos dar uma olhada no poder dos demônios, né? O pessoal diz assim, é uma ignorância, já vou começar dizendo, pensar que Deus compete com o demônio. Pelo amor de Deus, fizeram um filme aí, esses filmes são terríveis, totalmente enganadores. E São Miguel teria tentação humana, mas ele tem inteligência sublime que nada de sensualidade atinge um anjo. Só nós que somos manchados pelo pecado original que temos isso. Aí o anjo vai brigar com o demônio, né? Eles tiveram realmente a primeira luta, mas os anjos dominaram os demônios, foram expulsos, não tiveram mais a glória de Deus e se degeneraram. Eles são seres espirituais degenerados e inferiores aos anjos e altamente inferiores a Deus. Então achar que o bem compete com o mal é uma ignorância. Aí o pessoal diz, mas o Jorge Soros só se dá bem, Bill Gates só se dá bem. É momentâneo, o mal ele é momentâneo. Hitler teve que se matar, o coitado lá em Berlim, né, no bunker dele lá. Lenin teve uma morte horrível também, matou o Stalin, né? Nós não vamos ver nenhuma pessoa que desobedeça a Deus e que possa morrer feliz. Me apresente essa pessoa, porque ela não existe. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós encontramos o sentido da nossa vida. E ao descobrirmos o sentido da nossa vida, nós vamos buscar o bem e vamos evitar o mal. E é isso que nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, ensinar as nossas, começando pelas crianças, jovens e adultos, né? Bom, tudo que se diz a respeito do poder, do modo de agir dos anjos, nós até falamos na hierarquia angélica, sobre a matéria aplica-se igualmente aos demônios, que são anjos decaídos, mas que conservaram a natureza angélica e os poderes a ela inerentes. Claro, eles são decaídos, eles são rejeitados, degenerados totalmente, mas eles têm a inteligência indutiva,
eles têm o poder de se locomover, de andar, de passar pelos ares, de nos observar, de ver quais são as nossas características para que nós sejamos tentados, tá? Mas depois nós vamos ver aqui que não é bem assim. Eles têm que ter uma autorização para fazer qualquer coisa em relação a nós. Qual é o poder dos demônios sobre a matéria? Já vimos anteriormente como a presença dos anjos em um lugar não se dá fisicamente, com contato físico, pois não são seres corpóreos, né? E sim por meio de sua atuação, um contato operativo. Os anjos estão onde eles atuam. Em virtude de sua natureza espiritual, eles podem exercer sua atividade tanto de fora dos corpos, como no interior deles, conforme observa São Boaventura. Os demônios, em razão de sua sutileza e espiritualidade, podem penetrar em qualquer corpo e aí permanecer sem o menor obstáculo e impedimento. De um modo direto e imediato, os demônios podem produzir na matéria apenas movimentos locais ou extrínsecos, transferindo uma coisa de um lugar para outro, sem, entretanto, alterar a natureza ou substância desta coisa. De modo indireto, através desses movimentos locais, eles podem agir sobre a própria substância da matéria, ao modificar a posição ou a quantidade dos elementos constitutivos da mesma. Por exemplo, os nossos professores lá no nosso curso no Rio de Janeiro, eles mostraram para nós correntes, pregos, um coração com pregos cravados nele, cabelos, fetos humanos, que o demônio, numa possessão, ele materializa para perturbar o exorcista, né? O momento que o exorcista está rezando, que é um momento de fé e oração, então o demônio reage, mas ele pega essa matéria de um outro lugar, traz e faz que ela seja vomitada, vamos dizer, pelo possesso. Tem coisas incríveis aí nessa área aí, que é até meio perigoso a gente falar, né? Fetos abortados por pessoas, vamos dizer, abortou lá, não sei aonde, o demônio pega o feto e vomita o feto na frente do exorcista, né? Para que o exorcista não preste atenção naquilo que ele está fazendo, né? Por isso, o sacramental mesmo do exorcismo, o padre tem que estar em estado de graça, muito concentrado naquilo que ele faz e não prestar atenção para as investidas que o demônio pode fazer, tá? Agora eu quero dizer isso aqui que é muito importante: o demônio não transforma a matéria. Por exemplo, essa medalha que eu já mostrei para vocês, né, de São Bento, ele pode pegar ela dessa forma e levar até onde ele quiser para fazer alguma coisa, né? Ele não vai chegar perto, porque essa medalha é abençoada, ele tem pavor das coisas sacras, né? E abençoado. Mas vamos dizer uma caneta, né? A caneta azul, que o rapaz aquele cantou, né? Ele pode pegar e transportar, né? Ele pode pegar várias canetas e de acordo com o que ele quiser. O que ele não faz, o que ele não pode fazer é transformar a matéria. Essa matéria, que é a caneta em si, ele não pode transformar. Pode quebrar ela e tal, mas ele não vai modificar a substância das coisas que ele materializa, tá? Bom, isso é título mais de curiosidade, né, pessoal? Porque são coisas bem raras, assim. Esperamos que não aconteça com, assim, por um lado, né, se acontecer, é bom para a gente se voltar para Deus, para a confissão, para os sacramentos, para a comunhão e ver que a coisa não é brincadeira, pessoal. Eu não posso estar numa falsa religião, né? Inclusive, o nosso curso tem que nos levar a uma vida de devoção, de oração à Santíssima Virgem e adoração ao Santíssimo Sacramento.
Agora vamos ver, caso Deus o permitisse, os demônios, por sua natureza angélica, poderiam causar toda espécie de transtornos físicos. Toda espécie de transtornos físicos. O cardeal Lepicier afirma que se pode dizer que praticamente não há fenômeno no mundo que não possa ser realizado de um modo ou outro pelos anjos. Logo, também pelos demônios. E não raro o fazem provocando tempestades, cataclismos, incêndios e outros desastres, como também aparições fantasmagóricas, ruídos infernais e perturbações de toda a ordem. Santa Gemma Galgani sofreu coisas terríveis com os demônios que apareciam para ela, quando ela ia para a comunhão, especialmente imagens e homens-fera, quimeras, né? Porque ele pode transtornar a nossa mente no sentido de mostrar essas coisas, mas não entra no nosso pensamento, entendeu? Ele vai até o certo limite da nossa liberdade, mostrando coisas, fazendo coisas e tal. O próprio Santo Antão, né, tem relatórios da vida de Santo Antão, impressionante o que acontecia. Então ele provoca ruídos infernais e perturbações de toda a ordem. É o que eu falava para vocês, a diferença entre o feio e o belo, né? Não que uma pessoa feia seja do demônio, não é isso que eu quero dizer, mas uma obra feia, feita de propósito, é uma coisa, vamos dizer, uma criancinha pinta uma casinha, a coitadinha da criança ela não tem condições de fazer direito aquele desenho. Ela está fazendo o melhor possível, aquilo ali é belo, porque ela está tentando fazer o mais bonitinho, né? As montanhas, o sol, a arvorezinha, né? Quantas a gente fez quando era criança? Perfeito! Agora, o problema é essa arte moderna, essas exposições que tiveram por aí com Jesus transexual. Ele sempre ataca Jesus Cristo e Nossa Senhora. O demônio sempre faz isso, né? Ele ironiza a Santíssima Virgem e Jesus. E os ignorantes que pintam isso, que apoiam isso e que vão assistir nessas exposições, porque se você vai lá, você é conivente com aquilo. Uma coisa é eu ir por engano, né? Chego lá num local desses, eu caí, né? Eu tenho que sair imediatamente para mim não ser contaminado também, né? Essas últimas exposições pornográficas que fizeram, idólatras e blasfemas de Jesus Cristo, né? E é tão verdade isso, pessoal, que o demônio ele quer desfazer a imagem do homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então esse transexualismo, a feminização do homem e a masculinização da mulher é obra dele, especialmente do demônio, né? Porque ele quer que a pessoa perca a sua identidade como filho amado de Deus. Porque a primeira coisa que você tem que dizer para uma pessoa doente, ou até mesmo um possesso, é dizer: você é uma criatura amada de Deus. E no momento do ato do exorcismo em si, a gente diz isso. Manda o demônio embora daquela pessoa, porque ela é um ser amado de Deus, não um ser desfigurado, né? Então vejam, o perigo de toda essa sistematização do mal é justamente uma questão moral, que nem fizeram também aquelas coisas terríveis de uma pessoa ficar nua na frente das crianças. Aí não tem censura, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem nada. Pode fazer o que quiser, que está bem, eles aplaudem o mal, né? Por enquanto, se Deus quiser, vai mudar essa situação quando mudarem o sistema de nomeação dos nossos juízes, né? Mas a própria justiça hoje é uma injustiça e uma grande imoralidade. Poder dos demônios sobre o homem. Em relação ao homem, os demônios só podem operar de modo direto e imediato sobre aquilo que nele é matéria ou está em necessária dependência dela.
pode agir nas funções da vida vegetativa, enquanto ligadas à matéria, e sobre a vida sensitiva, porque essa depende dos órgãos corporais. No que se refere às funções próprias da vida intelectiva, que é a parte intelectual, os demônios só podem chegar a elas indireta e imediatamente. Quer dizer, atuando sobre a parte corpórea e sobre a vida sensitiva, das quais a alma deve servir-se para desenvolver suas atividades espirituais. Em outros termos, para ficar mais claro, os demônios podem agir diretamente sobre a parte corpórea do homem, mas apenas indiretamente sobre sua inteligência e sua vontade. Isso aqui é muito importante. Nós temos a parte sensível nossa, que vamos dizer os sentimentos, nossos sentimentos, por exemplo, né, que São João da Cruz ele diz que nós temos que passar por cima dos sentimentos para deixar Deus nos amar perfeitamente, né? Ele é contra, inclusive, aquela alegria que sentimos na oração. Porque ele diz, hoje tu tem alegria, amanhã tu não tem. Aí você não vai perseverar. E o maior desafio que nós temos é a perseverança. E essa perseverança é que destrói a ação do demônio. E eu tenho falado muito com meus colegas sacerdotes sobre a oração matutina, né? E a necessidade de nós lutarmos contra nós mesmos, porque aí nós vamos nos forjando, né? O aço, ele é forjado no fogo e na água. Quer dizer, na alegria e no sofrimento, a pessoa vai se desenvolvendo e aí o demônio não consegue mais atuar sobre a vida daquela pessoa, né? Então ele atua de forma sedutora na nossa inteligência e na nossa vontade, mas não nos domina. Por quê? Porque aí nós temos o livre-arbítrio, né? Agora, se tu, vamos dizer, comete o pecado que o demônio sugere, ele, de teu amigo, ele se transforma automaticamente em teu acusador. Isso eu já falei num outro vídeo, né? Mas é importante a gente ressaltar. Quer dizer, de amigo, ele diz assim, vai lá, faz isso, é uma coisa boa, tu vai te sentir bem. Não é felicidade que ele propõe, é uma coisa momentânea ali, vai lá e faz isso, né? E ele vai e faz. A pessoa, infelizmente, faz. Cometeu o pecado, o demônio diz, você é um ignorante, Deus não vai te amar mais, tu está condenado, tu vai para o inferno. Para que tu perca o sentido da misericórdia. E aí também, pessoal, entra a frequência constante no sacramento da reconciliação ou confissão, que nós temos no nosso vídeo aí, só sobre isso, né? Porque a pessoa que está se confessando sistematicamente, ela também está com mais força, com mais energia para combater o mal. Conforme ensina São Tomás, o entendimento por inclinação própria só se move quando algo ilumina, em ordem ao conhecimento da verdade. Ora, os demônios não querem conduzir o entendimento à verdade, mas, pelo contrário, querem mudar, né, entenebrecê-lo como meio de levar o homem ao pecado. Por isso, eles não conseguem mover diretamente a inteligência do homem e procuram, então, influir sobre ela indiretamente, que é o método indutivo, né, através de sua ação sobre a imaginação e sensibilidade. Por que o jejum? Por que a oração? Por que as obras de caridade? A penitência? Por quê? Porque você vai vencendo, vai direcionando a tua sensibilidade. Por que que a gula é um pecado? Por quê? Porque você vai se tornando muito sensível aos alimentos e por ali se forma uma porta onde o inimigo pode te vencer. A sensualidade, né? A vontade
do sexo, a luxúria, tudo isso pode ser servido por ele, porque ele quer que nós tenhamos bastante sensibilidade. Uma pessoa, por exemplo, que sofre de depressão constantemente, ele já sabe como é que ele vai manipular essa pessoa, né? Eu não posso me lembrar do meu pai porque acontecia isso, e a pessoa vai se deprimindo com aquela coisa, não se perdoa, não perdoa o pai e vai carregando aquela cruz pesada durante muitos anos. E o demônio sabe disso, então ele vai trabalhar aquela sensibilidade. Interessante, né? Que São João Maria Vianney, ele tinha uma frase interessantíssima. Ele foi um dos grandes lutadores contra o demônio, né? Ele dizia assim: tanto nas vaias como nos elogios, sigamos em frente. Então, nós vamos ser vaiados, pessoas não vão gostar, como já aconteceu de pessoas não gostarem desses vídeos, né? Porque, claro, está no lado do mal, né? Na ausência do bem, tu não quer que o bem se revele, ou que o mal seja mostrado, né? Então tem pessoas que têm pavor, por exemplo, que se fale da esquerda, que se fale do demônio, que se fale do comunismo, desses sistemas políticos que nós temos hoje. Não querem que fale, o padre não pode se meter em política, a primeira coisa que dizem, né? E aí então, para justamente se perder nessa caminhada. Os demônios não podem então tampouco mover diretamente a vontade humana, pois só o próprio homem ou Deus podem fazer, mesmo que o maligno, por permissão divina, se assenhorie do corpo do homem e entenebreça sua mente, como se dá na possessão. Ele não pode obrigá-lo a pecar, pois a vontade não participaria dos atos maus assim realizados, nos quais seriam, em consequência, pecados apenas materiais. Para mover a vontade do homem, os demônios precisam de algum modo convencê-lo externamente, persuadi-lo a praticar uma ação má, ainda que sobre a aparência de um bem. Então, pessoal, por exemplo, isso aqui é muito importante para nós nos defendermos da ação ordinária dos demônios, que são as tentações. Se eu tenho uma vida ascética, se eu vivo uma vida ascética, ou seja, eu rezo o Santo Rosário, participo da missa, se possível, todos os dias, confissão semanal ou quinzenal, com devoção, com amor a Cristo, não é uma coisa assim, matemática, vou fazer isso por matemática, não, é algo real, que eu tenho que me entregar realmente para Deus. Então aí eu vou ter uma vontade forte, uma vontade que não vai se deixar iludir pelas mentiras e ilusões que o demônio possa nos apresentar. Agora eu já falei aqui para vocês, como no caso dos grandes santos, eles são muitas vezes tentados de forma até absurda, às vezes, né? De uma pessoa que vai ser atendida de um sacramento. Aí o demônio ele vai usando a metodologia que ele pode usar de acordo com o crescimento espiritual que essa pessoa apresenta. Então nós não temos que ter medo da ação demoníaca ordinária, de dizer assim, tá me aparecendo tal coisa e tal. Não, eu tenho que manter a minha vontade, a minha memória e meu entendimento neutros, mas sempre crescendo para o amor a Cristo e a Santíssima Virgem. Não podemos excluir Nossa Senhora de forma alguma da nossa vida espiritual. Devemos pedir os sentimentos de Maria para obedecermos a Deus. Porque se o demônio ele é o revolucionário, a palavra revolução vem de desobediência ao plano de Deus, tá? Todas as revoluções históricas e políticas que nós tivemos têm origem demoníaca também, tá? Não é só eu que estou falando isso, pessoal, são pessoas muito mais entendidas do que eu. Eu só estou traduzindo algumas coisas aqui para vocês, tá? Então, se eu tenho uma vontade firme e verdadeira, eu
vou sempre em frente na graça de Deus, envolvido pelos sentimentos de Nossa Senhora e do meu anjo da guarda e dos santos anjos e santos, porque os santos também estão torcendo pela nossa salvação. E nós temos pouco tempo para decidirmos por Deus. E a nossa decisão é uma decisão única, pessoal. Nós não vamos ter outra oportunidade, nós não vamos reencarnar e voltar de novo para tomar uma outra decisão, não. Nós temos uma decisão que é única na nossa vida e ela deve ser forjada na graça de Deus. Muito bem, vamos indo em frente, depois vamos ver outros temas importantes, outras bibliografias que nós temos também. Então Deus vos abençoe, divulguem esse canal, compartilhem, mostrem para os seus amigos, vocês vejam quantas consequências para a nossa vida espiritual estão surgindo durante esse curso. Fiquem com Deus e até a próxima colocação.